E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que todos estejam bem, que estejam debaixo da graça e da providência de Deus. Estamos no 4 de maio de 2021. Logo, logo chegaremos ao meio do ano. Mais um ano que está passando rápido demais. É como anunciado, né? Final dos tempos, o tempo vai passar tão rápido que a gente nem percebe. Gostaria de fazer uma breve reflexão aqui hoje com vocês a respeito do quem é o nosso próximo. Vou ler uma passagem muito conhecida no capítulo do Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do 25, alguém vem provocar, um doutor da lei, né? Mais uma vez vem provocar Jesus, fazendo umas perguntas, mas como Jesus é mestre em fazer a pessoa pensar, em devolver a pergunta, fazendo com que a pessoa esquente sua mente, né? Ele gosta de amontoar brasas na cabeça das pessoas. Assim como ele fez no dia que apresentaram ele, a mulher pega em adultério, quando jogaram ela nos pés dele, eles esperando mais uma vez provocar ele para que ele caísse. E ele desse a ordem para matar uma pessoa e ele fosse preso e julgado por aquele crime. Ao contrário, né? Ele fez as pessoas pensarem. Ele rebateu a pergunta quando perguntaram o que devemos fazer. Pela lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. Aí ele rebateu e fez: quem não tiver pecados, dentre vós, que atire a primeira pedra. Aí ficou todo mundo em silêncio, pensando, refletindo sobre a sua vida, e pouco a pouco, de fininho, foram saindo, né, envergonhados pela sua consciência. E cada um de nós, né? Ou seja, nós não devemos julgar, nós devemos, pelo contrário, analisar a nossa vida. E aqui, mais uma vez, alguém vem provocar ele com esse tipo de pergunta, para pegar ele numa situação, e ele rebate e faz a pessoa pensar. Ele faz outras perguntas que levam a pessoa a pensar e conta uma historinha aqui. Ele faz uma ilustração que deixa aquelas pessoas com a mente realmente confusa. E a partir do Lucas 10, do 25, do versículo 25, aí fala assim, porque o que eu quero falar aqui é sobre o nosso próximo, né? Que no versículo aqui ele fala, no 25, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, quer dizer, provocando Jesus, né? E dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Como você lê? O que você entende disso? Né? Ele já rebate a pergunta com outra, fazendo questionamento e levando a pessoa a pensar. E respondendo, ele disse, o doutor da lei, né? Respondendo, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus respondendo, disse, respondeste muito bem. Faze isto então, e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, porque Jesus já disse, você tem que amar a Deus e amar ao próximo. Então, ou seja, nessa época que Jesus estava no seu ministério pregando, ele combatia de frente e muito duramente a hipocrisia, que esses doutores da lei eram mestres da lei e eram também os mestres da hipocrisia, porque eles seguiam as regras ao pé da letra, mas, entre aspas, por amor a Deus, mas o principal, a outra parte, que ele condensou em dois os mandamentos, é amar o seu teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo não tinha. Eles não tinham compaixão. Pelo contrário, eles usavam a lei ao rigor, a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. E respondendo, amarás a Deus, ok. E disse Jesus, respondesse bem, faze isso e viverás. E ele já se tocou. Então, ele querendo se justificar, a si mesmo disse a Jesus, e quem é meu próximo? Como se ele não soubesse. E Jesus, para colocar mais brasas ainda na mente deles, contou uma história, uma parábola, uma alegoria, né, como se chama hoje, para ilustrar e fixar na mente mais fácil. Contou uma historinha. E nessa historinha, que é muito conhecida como a parábola do bom samaritano, ele vai usar justamente uma pessoa
da qual os judeus não se relacionavam e tinham como uma raça impura. Eles literalmente não se falavam, não se davam, não gostavam, não tinham nada em comum. Não, nem passar pela cidade, eles passavam pela Samaria. Porque isso é uma história que vem de muitos anos antes. Quando acabou o reinado de Salomão, o reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. Um com a capital Jerusalém e o outro com a capital Samaria, é o reino do norte. E daí houve a divisão, todos são israelitas, é uma divisão do povo de Israel, os samaritanos são israelitas. E aconteceu que eles se misturaram com outros povos, a história é muito longa, tem muitos fatos, mas um resumo básico, porque eles não se davam, é isso, que eles se misturaram com outros povos, casaram, misturaram o culto, fizeram um sincretismo religioso entre a adoração a Deus do jeito que Deus previu, ensinou e deu a Moisés, e eles misturaram com outras religiões pagãs e outras coisas, questão do templo. Isso gerou vários anos de intrigas e uma grande separação. Então Jesus vem e conta uma historinha assim. Ele, querendo se justificar, perguntou: quem é meu próximo? E respondendo, Jesus lhe disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e o espancaram e se retiraram, deixando meio morto. Ou seja, bateram nele, roubaram e deixaram ele caído lá para morrer. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote e vendo-o passou de largo. E de igual modo, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e moveu-se de infinita compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei na volta. Ou seja, se precisar mais do que ele já deixou de dinheiro, ele acertaria na volta. Aí Jesus pergunta a ele: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Com certeza, com muito peso na consciência, ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Jesus usou 3 figuras aqui: o sacerdote, que esse era um doutor da lei, responsável, a figura exemplar, um levita, que era responsável por cuidar do templo. Então, 2 pessoas de onde se espera que tenha misericórdia, Jesus deu um exemplo que eles passaram de lá, fizeram de conta que não viram. E uma pessoa que é julgada por esses mesmos, sacerdotes, levitas, o povo israelita do lado deles, como impuro, imundo, imprestável, não é digno de misericórdia, foi o que chegou lá e cuidou do que estava doente, levou, ainda deixou, fez tudo que podia, colocou remédio, deu dinheiro, investiu na recuperação daquele homem. E usou essas 3 figuras na cara dele, ou seja, ele falou: hipócritas, faz isso, não adianta, não adianta. É igual como Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, de nada valerá. Se a gente não tiver amor ao próximo, não adianta dizer que ama a Deus. Na Bíblia mesmo fala: se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, você está mentindo. Porque como vai amar a Deus que não vê se você não ama uma pessoa que não vê? Ou seja, a gente tem a missão de cuidar, de ter misericórdia das pessoas. A gente quer muita misericórdia, a gente quer muito venha a nós, mas nunca que a gente quer ter misericórdia das pessoas. Se fala no tempo de hoje, estamos num tempo terrível aí na nação, no Brasil e no mundo, mas eu falo com brasileiros, falo do Brasil porque eu sou brasileiro e estou falando português. Onde as pessoas não amam mais o próximo. Tanto faz. A gente vê pessoas defendendo a unhas e fogo um animal, mas o ser humano que vive caído na rua, passando fome, como um lixo, como um trapo, as pessoas passam de largo e não estão nem aí, porque o amor vai se esfriando. Outra coisa que muito nessa parábola que Jesus fala é sobre a divisão. Jesus não queria mais aquela divisão entre o povo israelita,
que o amor de Deus, a misericórdia de Deus foi para todos, para acabar com essa divisão. Ou seja, ele quer que a turma do sul e a turma do norte sejam um, que eles tenham misericórdia entre si, para que o amor de Deus desça sobre eles. Porque se a gente não tiver misericórdia no nosso próximo, a gente não tem direito a ter misericórdia de Deus. Se a gente não amar nosso próximo, se a gente não fizer o que a gente pode fazer por as pessoas, a gente também está pecando. Que deixar de fazer o bem também é pecado. E ele pegou esse exemplo e mais uma vez jogou na cara daqueles mestres da lei hipócritas. E no nosso tempo, muito disso tem acontecido. Divisão. Às vezes a pessoa não é da mesma placa denominacional, aí as pessoas não cumprimentam. As pessoas acham que cada sua placa que tem, que leva para o céu, que é que salva, que é a santa. Isso não existe. O caminho para o céu, o caminho para Deus é Jesus, não é placa. Claro que tudo tem que ter ordem e decência, mas não é a roupa que vai salvar. Claro que a roupa indecente não vai salvar ninguém, mas também a roupa decente também não salva. O que salva é o que tem dentro, não é a capa. Hipocrisia, Jesus é totalmente contra a hipocrisia e hoje a gente tem visto muita hipocrisia. O que estamos precisando é sermos decentes, sermos exemplo do que a gente fala. Que apontar o dedo, julgar as pessoas é muito fácil. Quero ver viver e fazer o diferente. Então, Jesus chama aqui, jogando a hipocrisia na cara deles e na nossa cara, para que a gente tenha misericórdia e compaixão do nosso próximo. Porque se a gente não tiver, a gente não tem comunhão com Deus. Tá bom? Deus abençoe. Pense nisso. O seu próximo é aquele que está perto de você. Independente se é seu amigo ou seu inimigo. É você ter compaixão e fazer o que você pode fazer, do jeito que você queria que fizesse se fosse você, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. O vídeo está atrasado, que era para ser domingo, mas foi hoje. Foi assim que Deus quis, tudo bem, mais um vídeo, Deus abençoe sua casa, sua família, e pense nisso. Ame o Senhor teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se ame, se cuide e faça o que você puder para ajudar o próximo, independente de se você vai ter recompensa com isso, porque nossa recompensa não é aqui na terra. Dê com a mão sem que a outra veja. Nossa recompensa é lá do Senhor, é isso que Ele espera de nós, tá bom? Uma excelente semana, fiquem todos com Deus.